Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós começando mais um Esporte Clube, hein? Aqui na nossa Sportnet, o nosso canal de futebol. Aqui é o nosso QG, hein? O nosso QG, o nosso bunker esportivo, tá? Lá fora o mundo tá acontecendo. Aqui dentro a gente tá falando de esporte, a gente tá falando de futebol. E eu estou me comunicando com um dos caras que também me ajudaram a me comunicar. Cara, que eu vejo comunicando e percebo. Tá na alma e no sangue, não só dele, mas da família, né, Mauro Betti? Grande, Solari. Tá bom, cara? Tudo bem, primeiro, você? uma honra, muito obrigado por me atender aqui no seu cafofo muito legal. Obrigado muito bacana, parabéns aí, Yasmin, também. Que tá mandando muito bem. Perfeito. Tivemos uma discussão aqui a respeito sobre homens e mulheres, sobre o que é paixão, mas tem a ver até com paixão futebolística. Eu tava dizendo algo que eu desenvolvi, uma das poucas coisas que eu desenvolvi, né? Que é exatamente essa pensata, que eu não me casaria com quem casou comigo, por óbvio, né? E mulher, nesse aspecto, é frágil, porque pode, para casar com homem, só aquele sentimento maternal de procriar a espécie e manter. E aí a gente vai à questão futebolística, porque assim, eu há 58 anos sou palmeirense, o que me faz gostar de futebol há uns 53, e o que me fez virar jornalista esportivo e fazedor de livro, documentário, museu e um monte de coisa há 35 anos. Mas assim, é pela paixão incondicional pelo meu clube. Então assim, por eu amar o Palmeiras, que me fez amar o futebol e por tabela o jornalismo esportivo, é que eu tô aqui. Então, assim, olha que o Palmeiras já me traiu, já me chifrou, já me rebaixou, já me perdeu pro Corinthians, pro São Paulo, com 16 anos sem ganhar, mas não me fez mudar de ser palmeirense. Então, já mudei de partido, de cabelo, de peruca, de casamento, de um monte de coisa, mas no futebol eu não vou mudar. Exato, né? Onde a gente consegue entender a força desse amor, né? E desse amor incompreensível e é incondicional. Assim como eu nasci amando os meus pais, nasci amando meus filhos que nem haviam nascido, nasci amando minha mulher, pra parecer que, pô, ela é uma idiota por ter casado comigo. Não, ela não enxerga bem, enfim, né? Um beijo, Sil. Mas também porque eu casei com ela, com a Silvana. Além de ser a paixão à primeira vista, a única que eu tive na vida há 41 anos, lá no colégio, no Dante Alighieri, ela também é palmeirense. Olhos e coração verde. Mãe de uma queridíssima palestrina, Manuela, e mãe de dois enteados, que também são meus filhos, mas um é São Paulino que nem o avô, outro é corintiano que nem o pai. Olha. Mas tudo bem, eu dou comida pra eles desde moleque e tal, já bem, estão né? grandes e tal. E meus filhos, claro, eles falaram assim, ó, quer dizer, falaram, eu já deixei muito claro. Ou são palmeirenses, ou vendo, eu ganho uma grana com eles. Perfeito, né? claro. E ainda falei, eles podem ser o que quiserem da vida. Até extrapolei, podia ter segurado um pouquinho mais. Mas eu confesso que uma paixonite de adolescente, de uma mulher muito bacana e tal, mas ela era muito corintiana. Eu falei, não, falou assim, não, da minha parte não foi pra frente por conta disso. Não porque ela fosse corintiana, mas por ela não ser palmeirense. Pra resumir, o cara é 1 bilhão de vezes mais palmeirense do que eu, o que não é difícil. O marido dela tem 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos, os 4 corintianos que nem a mãe. Ou seja, escapei dessa. Exatamente. Será que é possível ser feliz em um amor Não. a longo prazo com times diferentes? Cara, assim, como eu tava te contando, agora eu sou celebrante de casamento. E é muito bacana, porque eu celebro não só palmeirense com corintiano, corintiana com flamenguista. No final do ano eu devo fazer 2 palmeirenses. Muita coisa assim. E quase sempre resvala na cerimônia que eu celebro pra gente falar das paixões. Pô, e é maravilhoso. E eu dou os parabéns para os meus nubentes, né, que eu celebro os casamentos, mas para outras pessoas que se dão bem, porque não é fácil. Um dos casamentos que não deu pra celebrar é de um casal café com leite, ele corintiano, ela palmeirense, pô, que são sensacionais, fazem um conteúdo muito legal nas redes sociais. Mas de modo geral, até o casal que eu também sou muito fã, porque muito amigo e sou padrinho dele, a gente tá falando de MTV, o Paulo Bonfá e a Marília Ruiz. Maravilhoso. A Marília conseguiu fazer os 3 filhos, 2 meninos e a caçulinha corintiana, e o Paulo não conseguiu, né? E às vezes eu olho e ainda falo, pô, assim, juridicamente eu sou padrinho, né? Será que eu posso entrar na justiça contra a Marília por ter levado? Porque ainda 1 e 1, embora 3 e tal, você consegue, né? Claro. Não, e você já entra falando, tirem as crianças da sala. Você já fala Eu já assim, diria né? Paulo Bonfá, Não é? mas assim, tira as crianças da casa. Porque, pô, eu tenho 2 amigos, aliás, e mais um, meu irmão, equilibradíssimos, palmeirenses, que um deles, o sogro dele era São Paulino. Aí chegou o menino que é a idade entre 6 e 10 anos que o Que a pai hora tem que que você- manter, definitivo. Exato. Aí ele falou, pai, oi, quando eu for na casa do vovô, São Paulino, eu sou São Paulino, depois aqui em casa eu sou palmeirense. Falei, então tá bom, então faz o Olha. seguinte. Aí o pai pegou todas as tralhas, não, todas as coisas que tinha do Palmeiras, ele morava numa vilinha aqui perto,
botou no meio da rua, da ruazinha da vila, né? Então faz o seguinte, vai morar com teu avô e leva as camisas e joga no lixo, então, as coisas do Palmeiras. O menino ficou 1 hora esmurrando a porta até chegar a mãe dele do trabalho, enfim, uma confusão. Mas hoje o cara é um talibã palmeirense. Ele teve que escolher. Naquele momento ele entendeu a importância da escolha na vida. Outro colega nosso, brilhante repórter, apresentador César Saqueto, César por conta de César Maluco, ele na época da fila do Palmeiras falou, pai, você é corintiano. Eu falei, tá bom. O pai, educadamente, em nome da Sociedade Esportiva Paternidade, foi até o quintal, na casinha do cachorro, prendeu ele na coleira e falou, lugar de corintiano é aqui. E meu irmão mais velho, na época também que o São Paulo só ganhava, o Palmeiras não ganhava nada, pegou o filho, pai, acho que você é São Paulino. Aí, além de dar um escracho, meu irmão guiando o carro, né? Ele quase parou o carro quando deixou o menino no meio da rua. Seu pai? Não, isso é o meu irmão. Seu irmão? Meu pai, acho que a gente... Seu pai, qual era o time do seu pai? Meu pai tem a frase até no Allianz Parque, já teve no antigo vestiário do Palestra Itália, o João Mirbetti, ele diz muito palmeirense. Meu pai é melhor jornalista do que eu, melhor palmeirense do que eu, certamente, melhor pai do que eu, não tenha dúvida. Eu espero ser melhor avô, porque eu nasci para ser avô, não para ser pai. Mas até por isso que nesses 35 anos de rádio, teve um monte de coisa, eu sempre assumi, Fê, o meu time. Porque assim, quem me conhecia sabia que eu era palmeirense desde o início. E quem não sabia, na época, meu pai era comentarista do Jornal Nacional da Globo, e já era um dos 2 ou 3 palmeirenses mais famosos. Então, a família inteira sabia, todo mundo sabia que meu pai era palmeirense. Dificilmente, quem me conhecia, se esses 5 segundos sabia que eu era insuportavelmente palmeirense. Sim, e então, não teve junto. Inclusive, minha mãe é a presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, que inclusive me corneta e não sem razão. Porque, para ser muito claro, primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betti e por último sou jornalista. Um dia, que não vai demorar, vão me aposentar do jornalismo, mas eu não vou me aposentar do Palmeiras. Talvez eu morra, mas eu vou continuar com a alma palmeirense e tal. E assim, eu me corneto muito. Primeiro porque eu já discordo de 20% do que eu falo, do que eu escrevo. Em relação ao Palmeiras, uns 50% a 60%. Porque quem fala o que pensa, não pensa no que fala. E no caso da paixão pelo clube, a gente exorbita. E no caso palmeirense, a gente é mais corneteiro ainda. E agora, nesse momento, nesse recorte histórico, que estamos vivendo um pós... Né? Copa do Mundo de clubes. Como é a ressaca? Pois é. Como é a ressaca do Mundial de clubes para um palmeirense então, roxo? pro Palmeiras, primeiro é o seguinte, acho que vale pro Palmeiras, pro Flamengo, Botafogo e Fluminense, cada um dos 4 de sua maneira e da maneira como entende o futebol e a vida. Assim, eu acho que o Palmeiras ia no máximo até as oitavas. Quartas, beleza. Podia ter jogado mais o Palmeiras? Sim. Mas é um campeonato que o Flamengo, que eu acho hoje o melhor time, elenco, o maior potencial do Brasil, jogou muito bem. Basta lembrar o que ele fez contra o novo campeão, inesperado campeão do Chelsea. E que, pra mim, dentro do possível, ele encarou o Bayern. Ok. O Fluminense, foi até semifinal, velho. O Fluminense foi longe demais, né? E o Botafogo ganhou desse Paris Saint-Germain também. Então, assim, os brasileiros, de modo geral, foram melhores do que a encomenda. Mas eu acho divertido, aí falo palmeirense mais do que o jornalista, é a festa que muita gente fez quando o Palmeiras não ganhou, piada renovada e tal, mas eu falei, gente, vocês achavam que havia alguma chance de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Boca, o Mamelodi Sundowns de ganhar, né? Enfim, exato. Então, ok. Mas assim, foi muito legal, aí como um todo, que é mais importante. A Copa do Mundo foi muito legal. Foi mais bacana, acho que nem o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, imaginar tão legal, e que vem as próximas, mas que vem a cada 4 anos. E que não, já a FIFA se anima, já quer botar 48 em vez de 32. Daqui a pouco a FIFA vai ter uma Copa do Mundo com 320 seleções, cara. Daqui a pouco vai ter a seleção da Catalunha, a seleção aqui do Bairro de Perdiz. Cara, calma, velho. Não é? Assim, a gente gosta de ver jogo de futebol, a gente quer ver a Copa do Mundo, mas também não precisa ter 4... né? E eu penso no álbum de figurinhas. Já pensou no álbum de figurinhas? Imagina da Panini. Vai virar um livro. Vai ser uma baita... Vai ser caríssimo. Já não é muito barato, imagina assim. E de novo, como qualquer coisa, você não pode banalizar. E você tendo, às vezes, muito jogo, vai ter pouco futebol, que é mais importante. Mas jogador duro é quebrar pedra às 5 da manhã, ninguém nega. Só que a gente não tá aqui pra comentar pedras quebradas. A gente tá querendo falar sobre pessoas quebradas. Sem citar o nome, há um mês atrás, eu liguei, graças a Deus, pro Estadão, TNT, SBT, Jovem Pan, canal novo que tá entrando aí, não posso falar ainda. Que mais? Eu tenho uma loja de camisa Retro Guarena, tô escrevendo 12 livros, tô produzindo 3 documentários, todas as coisas que eu faço. Então eu tenho muito contato, até por paixão pessoal, com ex-atletas, né? E os atuais, mas sobretudo os ex, né? E eu liguei para um deles,
Eu falei, velho, fazia tempo que eu não falava, tudo bem, e aí? Vai operar quando o quadril? Que eu tenho liberdade pra falar dele. Cara, como é que você tá sabendo? Semana que vem. Eu falei, putz, assim, porque os jogadores estão se quebrando, são glórias eternas e dores eternas. E assim, muitos deles, e esse é um cara que pegou a virada do século com 90 jogos por temporada, e pô, os caras ficavam esfalfados e agora estão esgarçados também. Então, em nome da saúde, que é mais importante, mental, física dos atletas, das pessoas, vamos ter menos jogo? Não é só sobre performance, né? Não é só. A gente também quer cuidar da saúde também. É porradaria. E isso não só futebol. O tênis, pô. Pra que jogo de 5 horas e 30 minutos, cara? Faz Perfeito. faz, sei lá, no máximo 2 horas. Os caras aguentam. Não é pra aguentar, cara. Há limites pra você testar. E nem aqui, senão eu vou ficar 17 horas falando. Ainda bem que ter tempo, ainda bem que vocês vão controlar, ainda bem que a Yasmin vai controlar, porque eu saio falando pra cacete. Então, precisa limites. Perfeito, Né? Precisa limites. E tá aqui falando um pai que é avô, porque eu adoraria ser avô. Eu queria nascer como avô, porque eu não sei coordenar nada. Nem os meus alunos lá do futebol interativo, meus antigos alunos da FIAN, coleguinhas do Walter Pascotto também. Mas enfim, nem essa galera consegue. Então, assim, você precisa dar uma limitada. Então, é muito jogo. Já essa Copa do Mundo, a de seleções, perdão, daqui um ano com 48, cara, é muita coisa, velho. Total. E assim, a gente teve agora a gente tem a volta do Campeonato Brasileiro, assim, né? Eu, como corintiano, fiquei um mês esperando da volta do campeonato pra voltar e a gente, né? Continuar como é. Aquela delícia, sabe exatamente. Que eu não vou citar com quem eu tava falando, uma pessoa muito famosa, parceiro meu, me ligou agora, vindo pra cá, né? Falando coisas do futebol e tal. Aí ele é um grande flamenguista, né? Eu falei, Amaral, tudo bem? Eu falei, melhor que o Corinthians. Cara, ele falou, vou usar isso contra o Vasco. E hoje, inclusive, no momento que estamos falando aqui, vai ter o jogo do Vasco, jogão Independente del Valle no SBT na Sul-Americana. E assim, e é complicado, porque eu tenho usado isso de sacanagem para amigos, ou para conhecidos, ou até para quem não conheço, 1 ano e meio, menos na semana que o Corinthians ganhou do Palmeiras e evitou o tetracampeonato paulista. Mas enfim. Eu falei, e aí, Mauro, tudo bem? Eu falei, melhor Corinthians. Aí não é, morre de rir, legal, vou usar. E o corintiano, eu falei, cara, você tem razão, filho da puta, você tem razão. E assim, de novo, e é por isso, falando um pouquinho do futebol paulista e também do carioca, são momentos hegemônicos e, não vou dizer que perenes, mas que devem durar mais um tempo, do Flamengo no Rio, do Palmeiras em São Paulo, e ambos no Brasil e na América do Sul, porque o Vasco teve uma SAF do time quebrado, quebrou a SAF, o que aconteceu, né? Da 777, mas para um 71 que 777. Botafogo, beleza, maravilhoso e tal, mas olha o que aconteceu com o Texor no Crystal Palace, o que aconteceu no Lyon. Parece uma coisa meio na corda bamba, assim, né? Enfim, espetacular, até porque o Botafogo esperar. estava na Série B em 21. É um dos meus próximos livros, aliás, o ano espetacular do Botafogo de 24. Que legal. Fluminense, espetacular o que fez, não tem SAF, é um outro modelo, mas vai que vai. E ano passado, até a última rodada, lutou para não cair a Série B do brasileiro. Coisa de e acaba de perder o seu grande... Não tem a dúvida. E outra coisa interessante é estar com o Palmeirense, em São Paulo. É a maior dívida institucional e financeira da história do Corinthians, mais de 2,5 bilhões. Do São Paulo, quase também, 1 bilhão também. É a maior dívida. E o pior momento financeiro do Santos, apesar da chegada do Neymar, da possibilidade da nova Vila Belmiro, que deve sair do papel, construída para 25, 30 mil pessoas. Talvez tenha um estádio na Praia Grande, aí via Neymar, grupo do Neymar, que é possível comprador da SAF do Santos quando ela vier acontecer. Isso. Enfim, o Santos eu vejo mais saídas. O Corinthians, no momento, não. E no São Paulo, não. Mas, de novo, às vezes de uma hora para outra. Em 2013, Palmeiras e Flamengo estavam muito mal e olha que viraram, depois de um longo trabalho, cada um no seu modelo. Então, assim, nunca houve, em São Paulo e no Rio, uma distância tão grande entre os grandes. Né? E não me parece que vai haver. A Leila diz que quando eu sair, o Palmeiras vai voltar a lutar para não cair. Infelicidade, mais uma dela. Agora, no caso do Flamengo, mesmo com as mudanças tal, mantém-se um nível legal. Então, assim, é difícil imaginar que Palmeiras e Flamengo, num momento próximo, degrigolem, e ao mesmo tempo não é fácil, sobretudo no caso paulista, as dívidas de São Paulo, Corinthians e Santos. O que falta para os dirigentes desses times que estão tão longe, né, dessa tranquilidade financeira, sustentável e tal? Sim. O que falta para eles olharem esses bons exemplos e falarem, vamos nos inspirar no Palmeiras? Falta o quê? Falta humildade, você também, acha? E às vezes falta uma série de circunstâncias. No caso específico, começando pelo Palmeiras, vamos pelo Flamengo. O Flamengo, o tamanho que ele tem, o dinheiro que ele sempre recebeu da televisão, era um absurdo estar como ele estava quando chega o Bandeira de Melo e um grande grupo que passou lá, e com suas nuances, Landim e o
Braz, agora o BAP e tal. Não era possível fazer. Então era organizar minimamente a casa, que foi organizada com seriedade, com coragem, já deu resultado na própria Copa do Brasil 2013, mas é a partir de 15 e 16 com os investimentos que vão dar naquele fabuloso time do Jorge Jesus em 19 e mantém-se por ali. Mas ok. E também tem que ter sorte. O Palmeiras com o Abel, quando chega em novembro de 2020, era a 7ª, 8ª opção e rolou o que rolou. Mas antes, o Palmeiras teve o Paulo Nobre botando 200 pau do próprio bolso. Começando a reorganizar. Começa o quê? Naquele time 2013. com os argentinos ali, Sim, é isso? Que é um time horroroso, Perfeito. que devia ter caído, que é pior do que o de 12 e pior do que 2, mas não caiu. Mas era o começo Era o começo da reestruturação, mas o time era horroroso. Exato. Mas aí vem Crefisa e foi no começo de 15, vem Alexandre Matos e Cícero Souza, e depois João Paulo Sampaio como pessoas físicas. Vem a reinauguração do Allianz Parque em novembro de 14, tabelinha com a W Torre e a Allianz seguradora que ajuda. Então, uma série de coisas que dão. Aí vem o Maurício Gagliotti, que mantém a própria Leila, que vem com dinheiro da Crefisa e da FAM, e ela mesma à vontade, com muitos erros, mas também muitos acertos, né? Embora ela se considere infalível, tem erros também, coisa que deu errado, né? E assim, investimentos de nível muito bom, um trabalho de base excepcional do João Paulo Sampaio, a partir de março de 15, então muda a história do Palmeiras como no Flamengo. Mas você tem um exemplo do Atlético Mineiro que consegue, com os 4 R's, fazer um estádio bárbaro, que é a Arena MRV, um endividamento que não é pequeno, mas vira um time que ganha. Já havia ganhado em 13 Libertadores, mas chega à final no passado, ganha Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano, em 21. É fato que ano passado luta para não cair, ao mesmo tempo que é finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores. Dicotomia absurda. Mas assim, o que é legal no futebol, você tem vários modos. Pode ser do Galo, pode ser, claro, a SAF, uma SAF que deu certo. Dei de novo a SAF, Vasco e Botafogo. O John Textor até pensou primeiro no Londrina. Daí o pessoal que tá, os advisors dele, falou, cara, todo respeito, em vez de Londrina, que tá aí pro Rio de Janeiro pegar um clube como o Botafogo. Porra, é Botafogo. Mas vai que o John Textor tivesse ido a São Januário em vez de General Severiano. E a 777 estariam invertidos. Verdade, então, estariam assim, invertidos. Você tem que ter sorte. É. Ter sorte de ter um Paulo Nobre que torce pelo Palmeiras e ter uma Leila que era vascaína, mas tudo bem, evoluiu, brincando, falando sério, para o Palmeiras graças ao marido dela, o Beto. Assim, e de repente, ou de repente não. Você pega a segunda maior torcida do Brasil, é do seu time, Corinthians. Perfeito. Você pega a terceira maior ou quarta, enfim, mas empate técnico do Palmeiras que é do São Paulo, não é todo mundo que tem uma grana no Paulo Nobre, mas você pode fazer, velho. Claro. Ou junta 2, 3, como já aconteceu em vários momentos da história. Assim, o que tá um horror hoje, de repente... Aperta o botão do meio, acho que é esse que... Maravilhoso. Porque, velho, a pessoa mais desajeitada... Aí, genial. Cara, assim, também vou tomar um cafezinho. Deixa eu... Pega aí. De cair da cadeira no estúdio, de chutar a cadeira. É mesmo? Do podcast que eu tenho com o Milton Neves. O Milton Neves tem uma grade de madeira. Eu já chutei umas 3 vezes. O Milton umas 2. Cara, é um risco. Isso é um risco. Né? Pra ter uma ideia, quando eu saí do Band Esportes em 13 e fui pra Fox Sports, durante os 4 ou 5 anos, qualquer barulho na redação do Band Esportes, o pessoal já falava, Mauro! Mauro! Qualquer coisa que cai, eu já berro. Não fui eu, sendo que 70% dos casos fui eu mesmo. E uma vez colou. Que um monte de gente falou, não, fui eu. Você não, fui eu mesmo, desculpa. Ô, Mauro, tem alguma emissora que você não tenha passado ainda? Sim, Globo. Mas é interessante. Desde o dia 10 de agosto de 1985, quando meu pai foi pra Globo, tem alguém da família que trabalha no grupo. Meu pai trabalhou lá de 85 a 2003. A mãe dos meus filhos trabalha desde 93. Hoje ela é editora, repórter e apresentadora do Globo Rural. Hoje não, há 29 anos já. Ela é Martins. Eu trabalhei 2 anos no Sport TV 95 e 96. Minha prima, Graziella, trabalhou lá com o Jô Soares uns 5, 6 anos. Meu primo também, irmão dela, Eric Betting, trabalhou também no Sport TV um período também. Que mais? Bom, fora o Vico Iazzi, casado com a Graziella. Rio e São Paulo, isso. Rio e São Paulo. Tanto Rio quanto São Paulo. Seu pai ficou mais o quê? No Rio ou em São Paulo? São Paulo, era uma das condições para ele sair da Bandeirantes na época. Ele era âncora do Jornal Bandeirantes. E foi para a Globo, Jornal Nacional, Jornal da Globo, eventualmente Globo Repórter, fantástico. E Rede TV também não trabalhei. TV Manchete eu só não trabalhei em 96 na época porque o Sport TV não me liberou para fazer o campeonato japonês. E Rede TV eu ia trabalhar com o Paulo Bonfá num projeto que acabou não vingando. Aí meu chefe saiu de lá, foi para Bandeirantes. Zé Emílio Ambrosio, que junto com o Rogério Dezembro comandam o podcast do Milton. TVs abertas são só essas. TVs fechadas, ESPN eu disse 2 nãos. E uma vez eu tentei lá voltar e já não tinha grana.
Não se encontraram ainda, né? Quem sabe? Quem sabe? Casé TV, ainda eu fiz algumas coisinhas. Inclusive, a minha loja Retro Guarena foi estúdio da Casé TV quando eu tava começando pra que legal. Copa do Mundo Feminina. Mas assim, eu me sinto... São tantos amigos queridos na Casé. E nessa Copa do Mundo eles falaram meu nome umas 4 vezes que eu mandei mensagem. E uma vez o Raoni também fez uma referência, alguma coisa do Palmeiras. Tá? E ali tem uma turma muito grande do esporte interativo, né? Que eu também pude passar por lá em 2017, né? Você fez o Luizinho Fanáticos, isso. Exatamente. Então, assim, a gente conheceu aquela sede de Botafogo. Exato, maravilhosa. Tinha um espírito todo ali, não tinha? Legal. Um Se espírito. o banheiro, tava o programa no ar, no banheiro, assim, porque era um negócio... Era a MTV do esporte. Eu nunca vi um canal tão jovem falando de esporte. Quando começa o esporte interativo do TNT, em 2007... Eu era não era o funcionário mais antigo, porque começou tudo, se não me engano, 20 de janeiro de 2007. Mas eu tava na Band Esportes e Rádio Bandeirantes. Aí eu tem um programa lá, Papo com o Mauro, depois eu tive um programa com o Zico, enfim, várias pessoas. E eu... 2017, não? 2007, quando começa. Eu volto no finalzinho de 16, tô na época do Fanáticos também. Isso. Velho, assim, eu era a pessoa mais velha. Eu era mais velho que os donos, os sócios. A pessoa física de idade mais velha. Eu me sentia maravilhoso. Porque eu sempre tentei, ainda hoje, nos cursos que eu dou no futebol interativo, em vários lugares, trabalhar com mais jovens, né? Até por isso me irrita muito. A Leila pisa na bola nisso, outras pessoas também. E até colegas queridos, quando falam uma frase odiosa, que é ex-jogador de atividade, ex-jornalista de atividade. Cara, pô, se você tá em condição, jovenzinho... Ontem mesmo eu fui no meu médico pra tentar desengordar. Aí eu falei... na mesma luta. Exato. Mas foi divertido que eu falei que é uma coisa... Isso eu aprendi com meu pai. Uma das poucas coisas que eu aprendi. Meu pai partiu com 2012 com 74 anos. Aí ele... A partir dos 60... Falei, senhor João, quantos anos você tá? Ele falou, 80. Nossa, o senhor tá bem. Não, eu chuto os 500 É bom pro ego, né? Eu falei ontem, 83 na hora de fazer a bioimpedância. Eu falei, nossa, eu falei, não, 58. Mas enfim, mas eu gosto assim e me sinto realmente bem. O tiozão Suquita, que já mostra a minha idade, ninguém sabe nem o que é o tiozão Suquita e nem o que é Suquita. Ninguém já não sabe nem mais o que significa. É um comercial que nem entraria, inclusive, no ar hoje, por uma série. Totalmente. Procure depois no YouTube, mas enfim. Então, assim, essa coisa, e não é só na televisão, no YouTube, no futebol, na vida, você precisa dos caras. Agora tem que defender corporativismo veinho, dos jovens, cara. Você precisa de gente pra correr e gente esse mix, né? Perfeito, perfeito. E não é num programa só, é numa redação, é em tudo, velho. Não sei, claro, num time de basquete, mas meu time de basquete, assim, você é um cara provecto como eu, mas um cara, os 35, beleza, tá valendo. Não, e tem uma outra coisa, assim, eu acho que talvez um dia você ainda vai escrever sobre a história, porque a história meio foi sendo contada e foi sendo evoluída a partir do esporte interativo, né? A Casé TV e outros canais, né? São também, filhos assim, e o que é muito legal, eu tava nesse processo, porque assim, eu comecei a trabalhar com o pessoal, ainda era Top Sports, quando eles compraram o espaço da TV Bandeirantes para fazer campeonato inglês, depois espanhol, italiano, programa da noite e tal, e me contrataram para ser comentarista do canal. Eles já estavam antes na Rede TV e vieram para Bandeirantes. E aí que eu conheci a maioria dos caras que trabalharam comigo. Eles pegavam horário. Os horários e compravam os direitos de Champions League. Primeiro na Rede Manchete, Rede TV, aí trazem para Bandeirantes e aí vai tocando o barco. Então, assim, eu os conheço, amei, vou sempre reverenciar e agradecer a aposta que eles fizeram em mim, mas eles falam que não é verdade, porque eu aposto muito, é uma das minhas características. Eu não sou o cara que mais trabalha, mas é o cara que mais faz coisa na minha área e até em outras áreas paralelas. Porque assim, chamou, falou, vamos, eu vou. Então, assim, então muita gente falava que ia durar 6 meses o canal, que agora completou 2007 para agora 18 anos. 18 anos, olha. Então, assim, e mudando, esporte interativo, TNT, Verdade. o TNT, o grupo Warner, Discovery, mais 15 nomes que a gente nunca sabe, mudando o próprio... Eu aprendi na TNT Esporte Interativo a falar boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não falo mais amigos, porque foi IMAX, foi Estádio Interativo. E teve Turner também, acho que por trás disso ainda exato, Turner. Imagina eu, por exemplo, em 2021, teve um domingo que eu fiz pela manhã Flamengo e Juventude pela Jovem Pan, no estúdio de São Paulo. Isso, Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Aí fui correndo pro SBT na Anhanguera fazer Brasil e Peru pela Copa América. Uma boa distância. Uma boa distância, mandava tempo, enfim. O jogo era das 5 às 7. Acabou o jogo, ainda apareceu o final do estúdio e tal. Eu saio correndo,
vou pro primeiro andar para entrar ao vivo no jogo da TNT, Palmeiras e Bahia no Allianz Parque, mas ali do estúdio que a TNT fazia por conta ainda da pandemia. Eu fiz 3 jogos por 3 emissoras diferentes no mesmo dia, sendo que uma eu saí do lado de um andar pro outro, sendo que os 2 jogos eram exclusivos. Nesse Palmeiras e Bahia, o que eu fiz? Eu fiquei quieto, e pra mim você sabe como é difícil, porque as pessoas não aguentavam mais a minha voz. Claro, você permeou todas as transmissões Eu fiz 3 do transmissões por 3 emissoras diferentes. Tanto é que um mês atrás eu tô entrando no prédio ali da Jovem Pan, aí eu tava no celular escrevendo o livro do Zico eu escrevi nesse celular aqui, tô fazendo cada vez mais no celular. Eu entro escrevendo alguma coisa, tá, pro meu blog no Estadão, entro e falo, bom dia. E a pessoa fala, puta que pariu. Não, cara, ontem eu te vi de manhã na TNT, na hora do almoço na Jovem Pan, à noite no SBT, agora eu te vejo aqui. Pô, coisa insuportável. Eu falei, imagina minha mulher, né? E ao mesmo tempo eu falo pra minha mulher, imagina eu. Você não se aguenta 12 anos comigo, eu tô há 58 comigo. Comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Então, assim, é insuportável. E tentei já me separar e não consegui. Não consegui a alma do corpo, mas enfim. Tá ser esquartejado e tal. Assim, hoje, e cada vez mais eu fico feliz quando as pessoas falam, pô, vou fazer muitas coisas que nem o Mauro. Aham, exato. Pô, eu fico muito feliz porque, assim, você não se cansa? Eu falei, um pouquinho. Quando você dorme, eu falei, durante os jogos. Por isso que eu falo tanta merda. Assim, pô, mas vem cá, Mauro, isso aí é uma escola Milton Neves, assim? Porque Milton Neves também tem uma... eu não sei trabalha pra cacete. A escola... Ele tem cama nos camarins, isso é verdade? Ele dorme mesmo nos camarins? Na Record, isso. Lindo, na Bandeirantes um pouco menos. E na Jovem Pan tinha a vantagem que assim, o 23º andar é dele ainda, que ele aloca hoje pra Sicredi e tal. Mas ele tinha a cama, que às vezes até de sacanagem eu tirava foto lá e deitava quando ele não tava lá, claro. Quando deitar lá e tirar a cama. Eu fui entrevistar ele uma vez, ele apareceu de chinelo, porque eu acho que ele tinha meio que acabado de acordar de uma cochilada ali. Mas era onde isso? Foi na Paulista, ali no escritório mesmo. Tinha um quarto fantástico e tal. E o quarto, inclusive, eu brinquei com ele, falando sério, que ele precisa abrir uma cantina chamada La Permuta. Porque tudo é permuta, né? Então, por exemplo, se botar se ele baita nome, tá? Baita nome. Permuta com 2 T's, assim, bem italiano e tal. Ele podia fazer assim, La tipo, Permuta. ogivas nucleares Buzambombe. Assim, ele podia vender e ia ter né? processador de urânio lá na Paulista, o escritório do Milton Neves. É uma das inspirações, mas eu vou dizer que também, não é porque é meu pai, mas também próprio, meu pai. Meu pai foi um dos primeiros multimídias do Brasil sem ter esse nome. Por exemplo, eu sou de 66. Não por acaso o número da besta, né? Mas enfim. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, que eu começo a ter a memória mais viva, justo. Começo a ler, escrever e tal. O que acontecia? Meu pai tinha uma coluna diária, que depois foi pro Estadão, onde eu estou escrevendo desde março desse ano, sobre economia, chamada Notas Econômicas Geomir Betti. Então, todo dia eu abria a Folha, como depois abri o Estadão, e hoje tenho a honra de trabalhar no Estadão, tava lá, Geomir Betti, Notas Econômicas. Meu pai, né? Escreve no jornal. Aí, isso antes da TV. Isso antes da TV. Ele tinha coluna desde 70... Coincidentemente, na mesma época. Quando ele estreia a coluna na Folha de São Paulo, que daí em 91 vai pro Estadão, e para mais de 60 jornais pelo Brasil, o Globo, Zero Hora também, ele começa como apresentador da TV Gazeta na primeira noite da TV Gazeta, em 25 de janeiro de 70. Aí ele vai da TV Gazeta em 72 para a TV Record. E no mesmo ano, que era do mesmo grupo, Machado de Carvalho, onde eu estou na Jovem Pan há 10 anos, ele vai para a Rádio Jovem Pan. Então eu ia para a escola e eu vi meu pai no rádio. Aí, às vezes, coisa datada. Saiu James West, começava o Jornal da Record, que não chama Jornal da Record, e entrava meu pai para fazer um comentário. Eu falei, caramba. E numa época, foi que assim, hoje, você vê, eu mesmo, até por questões de visão, eu vejo muita coisa. Escrevo livro, roteiro de documentário aqui, e vejo muito jogo aqui. Okay. Uhum. Na época, não tinha, estamos falando de 72, 73, não tinha videocassete, que é de 79. Então, teu pai aparecer é como se meu pai virasse o Popeye, o James West, o James Bond. Era nossa, né? E muito jornalista da família. Então, eu repito, o Palmeiras me fez gostar de futebol, que me fez gostar de jornalismo. Então, pra mim, era fascinante. Então, também por isso eu vim cair nessa merda aqui. Por culpa do meu pai, da minha mãe, que ainda me alertou, falou, Mauro, não faça isso. Eu até fiz direito na USP, fiz jornalismo na FIAN. Aí quando a minha mãe viu que não tinha jeito, eu sempre quis fazer jornalismo, ela falou, Mauro, por favor, né? Sotaque de Ipiranga, só não me seja jornalista esportivo. E aí, filho desnaturado que sou. Claro, né?
Você, assim, a Band também tem um, Tal. né? A Band é uma emissora muito carismática, assim, Cara, essa é a maneira que eu vejo a Band, Total, né? Fê. E assim, eu sou suspeito pra falar, porque assim, eu sou filho do rádio mesmo. Meu pai era apresentador da Rádio 9 de Julho, noticiarista, e o meu avô materno, pai da minha mãe, era o diretor da rádio, que era uma rádio ligada à Cúria Metropolitana de São Paulo, ainda tem hoje a Rádio 9 de Julho de São Paulo. Ah, olha que E legal. a minha mãe era produtora. Ela estava terminando o colégio para ajudar, meu avô pegou, trabalha aí. Aham. Eles se conheceram lá, meu pai deu o golpe do baú, porque meu pai era sem condições financeiras, e casou com a filha do diretor da rádio. Mas beleza. Ele era Então, formado meu pai é jornalista? sociologia. Olha. Na época não era necessário ter o Isso, diploma. perfeito. E quem Sociologia. orientou, o padre Donizete, falou: vai fazer sociologia em São Paulo, vindo de Itambaú, interior de São Paulo. Fui pra lá, veio pra cá e graças a isso estamos aqui. Então é o seguinte, eu sou filho do rádio. Então só me ensinaram por rádio. Mas então tem duas rádios de coração. A Jovem Pan, que eu comecei a ouvir também, porque no esporte, minha área, os Maçãs, depois Zé Silva Aéreo, craques fantásticos, Fausto Silva, Vanderlei Nogueira, que é uma honra estar com ele, enfim, um time maravilhoso. Então, rádios eu sou muito grato às duas. Rádio Bandeirantes, que eu trabalhei como comentarista de 2003 até 2015, que me deu muitos dos prêmios, eu virei ao concurso do Prêmio ACESP, ganhei alguns comuniques também pela Rádio Bandeirantes, e há 10 anos eu estou na Jovem Pan. Ainda voltei um ano para Bandeirantes, voltei agora para a Jovem Pan. Agora, a TV, meu primeiro emprego em 10 de março de 87 foi na TV Bandeirantes como estagiário do jornalismo da Bandeirantes. Lá, um ano e meio depois, eu conheceria a futura mãe dos meus filhos. Lá na Band, olha. E agora, há 2 anos como estagiário e mais 8 meses como agora editor do Jornal da Noite, tá meu caçulo, Gabriel Betting. Meu pai trabalhou na Bandeirantes, na TV, na Rádio Bandeirantes de 77 a 85, é quando ele volta em 2003 até partir em 2012. Meu pai trabalhou na TV Bandeirantes de 75 a 85, 2003 a 2012. Cara, assim. E em detalhe, eu moro hoje a 900 metros do mesmo? grupo. Então, assim, é uma casa que eu entro sem crachá. Perfeito. Assim, o ambiente, cara, ainda é o mesmo lugar, né? E muitas pessoas queridas, assim. Tudo bem, o pessoal fala até que, assim, se pintar o Beelzebub, Roberto Jefferson aqui, abraço os dois, não tem problema. Eu não tenho problema mesmo, né? Eu fico em cima do muro nas questões, mas eu tenho os lados declarados. Mas converso com todo mundo, mas enfim. E fala pra cacete. Não sei se a pessoa conversa, porque eu falo pra cacete, não sei se a pessoa vai aguentar. Mas enfim. Então, assim, é uma casa muito querida. A Bandeirantes tem esse prestígio muito legal. E quero falar, não é porque eu tô agora no SBT, setembro completar 5 anos, mas que casa legal com o SBT. Era uma que me faltava de TV aberta. Eu já trabalhei na Cultura, na Gazeta, onde eu comecei no Mesa Redonda, na Rádio Gazeta, no Esporte e tal. O Record eu trabalhei. Assim, como eu já disse antes, acho que eu não trabalhei. Mas o SBT, cara, é uma delícia. Com todo o peso, tem uma memória afetiva ali, né, também. Muito legal. O Silvio é interessante. O patrão, eu conheci em 1990, quando era repórter de política, e até isso o SBT me é muito grato. O maior furo que eu dei como repórter de política foi quando ele falou que não ia mais ser candidato ao governo do estado de São Paulo em 1990. E foi uma história grande, mas para dizer rapidamente, eu dei muita sorte. Ele virou, estava com o Lombardi que me fez entrar, né? É uma longa história, mas só para reduzir, o Lombardi ainda me apresentou, Silvio, este aqui é o filho do Joelmir. Todo mundo imita o Silvio, embora ele seja inimitável, todo mundo imita. Vai nessa linha que tá ótimo. Aí fala, que prazer, muito... Quando acaba o contrato do seu pai com a Globo, né? Eu falei, não sei, Silvio, chega lá, eu só vim aqui, na verdade, o que você quer aqui? Sabe, o senhor continua candidato, o senhor vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo em 90, então, garoto, anota aí. Eu na correria, esqueci o gravador, anota aí. Escreve direitinho aí, me ditando. Fala aí, eu não vou ser candidato ao governo, eram 3 ou 4 linhas, pronto. Foi a primeira página, eu trabalhava na Folha da Tarde, mas foi a primeira página da Folha de São Paulo e tal. Mas ele tinha plena noção de que ele estava dando essa notícia exclusiva ali pro filho do João Mirbetti, por isso eu agradeço eternamente ao Lombardi, porque eu não me apresentei como filho de João Mirbetti, mas para contar a história. Eu sempre tive muitas vantagens de ser filho de João Mirbetti, mas ainda tenho muitas cobranças, sobretudo minhas, de ser filho dele. Até hoje, em tantos xingamentos que eu recebo nas redes antissociais, o pessoal fala, você tá aí por causa do seu pai. Aí, normalmente, eu respondo o seguinte, olha, velho, ele partiu faz 12 anos. Eu acho que ele não assombra nenhum dos meus tantos patrões, né? Mas, enfim. Eu adoro também quando eu critico o Palmeiras ou elogio o Corinthians ou o Flamengo, eu falo, seu pai, como palmeirense, deve estar revirando no túmulo. Eu falo, não, porque ele foi cremado. É ótimo que essa resposta não tem tréplica. Não tem como tréplica. Mas enfim. Então essa do Silvio,
que me ajudou muito, me ajudou porque o Lombardi. Por que eu consegui ter acesso ao Silvio Santos naquela tarde de domingo? Porque eu tava tentando, na cara de pau, chegar perto do Silvio. Isso era onde, fisicamente? Domingo, no SBT, na Vila próprio... Guilherme. Assim, não, porque eu cheguei no domingo, mais cedo para trabalhar no plantão, virou meu chefe, o saudoso Hélio Mauro Armon, e falou: Mauro, pô, a gente tá meio sem pauta, a gente precisa bolar alguma coisa e tal. E ele, ideia dele, por que você não tenta saber se o Silvio... Hoje o programa é gravado, mas também é ao vivo, lá no SBT, ainda na Vila Guilherme. Vai ter a cara de pau lá no SBT, vai tenta chegar perto. Tá bom. Eu já tinha coberto o Silvio na eleição de 89, nas semanas que ele foi candidato. Essa cara de pau na época, ainda é, mas na época era muito necessária, né? Eu sempre fui tímido, mas era necessário e tal. Aí eu cheguei lá na portaria de funcionários, falei, tudo bem, não sei o que lá, me chamo Mauro Betti, repórter da Folha da Tarde, eu queria entrevistar o patrão Silvio Santos. O cara riu. Falou, só isso. Mas você marcou com alguém da assessoria? Não. Falei, não tô aqui de cara de pau. Ele já chegou, falou, já, mas não vai estar... Enquanto eu tava enrolando, a sorte, passa o Lombardi. E o Lombardi chega e fala, boa tarde, fala, uma simpatia enorme. Boa tarde. Aí eu não conhecia... A graça era não saber quem era o Lombardi, né? Claro. Aí eu falei, ainda brinquei, imitando ele. Você, Lombardi? Sou eu. E uma simpatia e tal. E eu falei, você quem é? Eu falei, então, sou Mauro Betti, repórter da Folha da Tarde. Pô, Folha da Tarde eu assino. Você é o cara que escreve de vez em quando de música, eu já li texto, gostei de você. E me diga uma coisa, você é filho do Jovir Betting? Eu falei, sou. Pô, que legal, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, então, quero entrevistar o patrão. E até dei a pauta, pra saber se ele é candidato. Então deixa comigo. Aí eu falei, ele tá comigo. Aí o segurança falou, ok, não tinha reconhecimento facial. Claro, 1990 e tal. Fomos entrando. Aí ele chega lá, a porta no camarim e tal. Você tá brincando. Assim. Ok, Pena que o Silvio falou, você Lombardi. E lamentavelmente que eu não gravei. Né? Esse diálogo com a porta fechada entre os dois é maravilhoso. Né? Sou eu, patrão. Entra aí. Aí quando eu entro, tá o Silvio fazendo maquiagem com maquiadora e tal. O Silvio já olha, natural, né? Que esse cara é o Lombardi. Deixa eu te apresentar, patrão. Esse é Mauro Betti, repórter da Folha da Tarde. O Silvio já faz assim. Mas filho de Almir. Aí ele faz, aí a sequência daquele diálogo que eu falei agora. O bife ele não tava fazendo, porque não tava. Mas até isso é muito legal, esse SBT. Eles tratam a gente com um carinho monstruoso, né? Porque, graças a Deus, tô numa condição legal, como comentarista, eventualmente apresentador, que aliás, para deixar muito claro. Eu não gosto de ser apresentador, mas quando me chamam, eu faço. Mas assim, o apresentador tem que chegar antes da hora, eu mal consigo chegar no horário. O apresentador tem que ter reunião de pauta, eu odeio. Tem que ficar como ponto aqui, tem que né? ficar com ponto, aí tudo bem, mas assim, tem que fazer o roteiro. Do diretor. É insuportável seguir roteiro e até não deixei ali. Por exemplo, uma das coisas do meu TDAH, eu tenho que ouvir música enquanto eu faço as coisas. Então, eu faço roteiro. Você escreve ouvindo música? Ouvindo música e, ao ouvir música, fazendo playlist. Agora, vindo pra cá no trânsito, eu tava fazendo uma série que já tem com 118 artistas, que se chama 50 Tons. Na verdade, é 50 Tons, que é baseado numa música do Tennessee Ernie Ford, 16 Tons, que deu uma música muito legal, um samba rock do Noriel Vilela, 16 toneladas. E é 50 tons, é o numeral tons, que pode ser 50 toneladas ou 50 tons de cinza ou de Corinthians. Exatamente. De Palmeiras e de música. Assim, eu sou alucinado por música. Eu estudo mais música do que futebol. Agora eu estudo pizza porque eu tô virando um pizzaiolo. Eu, assim, inclusive nos últimos anos, quando o Spotify passou a fazer esse tipo de levantamento, quantas horas você ouviu e tal, eu estou entre 1% da população mundial que mais ouviu música. Sério mesmo? E gênero? Você tem um gênero... Isso que eu ia falar. Em média, eu escuto 3.300 artistas por ano, inclusive coisas que eu não gosto, para poder falar, não gosto disso. Claro, justo. Mas assim, a minha origem é rock and roll. Né? Com os anos eu me... muito samba e sobretudo bossa nova, que eu gosto de bossa nova mais do que samba. É muito rock, blues. Eu tive a minha primeira experiência em rádio mesmo foi muito legal, foi o Kid Vinil. De 2000, maravilhoso. Que legal, sensacional. Que legal. O programa só não continuei porque daí eu fui pra Rádio Gazeta para fazer programa de esporte, a rádio não liberou. Mas enfim, eu gosto mais de música do que de futebol. E ambos eu pratico do mesmo jeito. Eu não sei jogar bola e não sei tocar nada. Mas assim, se você fizer um Qual é a Música comigo... Você vai ir, cara, o maestro Zezinho? Uma nota, velho, assim, eu sou foda. Assim, de saber ordem do disco, quando o disco foi lançado, detalhes de gravação. Eu não sei diferenciar um si bemol de um fá bemol, se é que existe fá bemol. Mas enfim, eu não sei tocar lufas nem campainha.
Mas agora, você me joga a música, eu vou te dizer. E música, assim, desde as mais rasteiras, né? Até algumas coisas assim. Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Embora tem coisas assim, pra deixar muito claro, já jogamos bola muito melhor nesse país e certamente já fizemos música muito melhor do que temos feito. Isso é um fato. E os dois caminham juntos? Muito. Futebol e música caminham. Dá pra contar muita história do futebol falando de música, de música, né? Projetos é esse. Vai chamar Segue o Jogo, não posso mais dar detalhes, até porque eu preciso retomar. Mas basicamente é envolvendo grandes artistas, grandes músicos falando de futebol. Um dos meus projetos com a música cultural. Falta a gente falar mais, talvez até não só fazer mais música aqui, música boa na nossa visão da música boa e tal. Mas também falta conteúdo sobre música também, cara, assim, né, Mauro? A gente falou muito da MTV agora há pouco, assim. Assim, são 25 livros que eu já publiquei, 2 musicais. Um é a biografia, junto com o Alexandre Petiro, do Ira e do Nazi. Punk, bastante, literalmente. Que história, muito paulista, muito São Paulo, né? Muito legal. Né? Outro que é do queridão, Luiz Thunderbird, que é um fantástico, maravilhoso, que é a autobiografia dele. Eu ajudei junto com o Leandro e a mim a fazer também. Eu ajudei a atrapalhar, na verdade, porque eu gravei 40 horas com o Thunder. 40 horas? E todas perdidas. Quem me fala, daí ele teve que reescrever, eu editei e tal. Essas 40 horas deram em quantas conversas você chega em 40 horas de material, então, assim? Então até uma inconfidência que eu vou tentar segurar. Um momento mais punk, um momento mais foda, mais difícil da vida do Thunder, eu me preparei para ter 4 horas de entrevista na casa dele. Não durou 15. Porque enquanto ele falava da uma cor que é uma coisa muito dolorida, ele foi se encolhendo no sofá, eu falei, para. Caramba. Sabe? Porque tem todo esse processo, né, da conversa. É uma sedução, né? Fê, assim. Então, assim, dos outros, assim, eu fiz biografias muito legais, assim. São Marcos, Neymar pai, Neymar Júnior e tal. E tô fazendo outras bem legais, e documentários também. Você tem que ter uma sensibilidade. Agora mesmo, eu vou sair daqui e vou dar uma entrevista para um documentário russo sobre o futebol brasileiro. Mas, enfim. Você tem que ter como entrevistado, você sabe disso, como entrevistador, apresentador, sensibilidade até onde você pode ir. E os livros que eu faço, alguns eu chego, o São Marcos assim, Marcão, vamos fazer? Que legal. O do Neymar Júnior e do Neymar pai, eu falei, pelo amor de Deus, faça que a gente tem 3 semanas para entregar esse livro. Eu fiz junto com o Ivan Moré. Então tem casos e casos, tá? Assim, mas o livro, mesmo o que eu chego pra alguém e falo, vamos fazer tua biografia, ou alguém me pede, que é uma honra maior, você escreve por mim, para mim, enfim, eu falo o seguinte, e aí é uma briga que eu tenho com a editora, o livro é teu, o que você quiser vai, o que não quiser não vai. Por exemplo, do Ira e do Nazi. O livro estava indo pra gráfica em Porto Alegre, da editora Belas Artes, quando me liga o Nazi 10 da manhã e fala, Maurão, você não sabe, ontem meu irmão, o Júnior, com que eles estavam tretados na base da porretada de beisebol, veio em casa às 3 da tarde, saiu meia-noite. A gente reatou, fizemos as pazes, eu quero reabrir o livro. Falei, então, primeiro, fico feliz pra caralho, se vai tomar no cu, que o livro tá pra entrar. Cara, conseguimos ligar lá pra editora, segurou, levou quase 2 meses. Parem as máquinas. Para as máquinas, maravilhoso. Aliás, quando eu cheguei na redação da Folha da Tarde dos Silva, eu falei, para as máquinas. Foi maravilhoso. Então o que aconteceu? Eu consegui segurar, tinha que segurar, e o livro foi maravilhoso, que esse processo todo até ajudou, que eu fico muito feliz, não que eu tenha sido responsável, mas colaborei na volta do Ira. Então assim, foi muito legal. Às vezes você fazer um livro, né? A pessoa ela pode fazer as pazes com muitas coisas no processo do livro. E pra né? mim, no caso do livro, eu estava ao mesmo tempo escrevendo o do Nazi e o do São Marcos do Palmeiras. E é uma coisa que eu falo, por isso que eu tô fazendo 12 livros. Eu dou uma travada num, eu vou pro outro, e vai passando, às vezes volta. Tá? Enfim, é um processo maluco, criativo como eu. Mas enfim, o do Nazi foi muito importante, que era o momento que eu tava separando da mãe dos meus filhos, e sobretudo dos meus filhos. E tava muito mal. E o Nazi passou por aqui, passou um monte de coisa, então o Nazi me ajudou pra cacete. E não só nesse caso, mas é pro entrevistado, muito legal, pá. Mas para nós entrevistadores também. Perfeito. É um processo que eu tô falando sobre celebração de casamento. Você saber a história da família é fantástico. Total. E até agora eu fico muito honrado já alguns TCCs de documentários sobre a minha carreira, minha vida e tal. Fiz um muito bacana com o Matheus, eu até preciso falar pro Matheus, que agora um querido amigo meu me ligou falando, Mauro, vamos escrever teu livro? Eu acho que não é o caso, mas eu fico muito feliz. Vai descer assim, e tal. A gente pode fazer uma biografia sobre o que você aprendeu fazendo as biografias. Que também um dos cursos que eu estou preparando de jornalismo esportivo, como fazer biografia. Tem várias maneiras, eu mesmo até discuto com um dos nossos biógrafos
Escuto não, ele não tá cagando pra mim, aliás, ele cagou em mim, que é o Rui Castro, né? Quando eu escrevia do Neymar junto com o Ivan Moré, ele falou, porra, biografia boa de biografar do morto. Concordo até que é muito fácil, o cara não vai fazer como meu pai. É verdade, meu pai realmente ele assombra o pessoal do SP não, do SBT, TNT, Jovem Pan, Estadão e outro lugar que eu não posso falar agora pra me contratar. Mas enfim. Então, assim, é muito fácil. O cara não vai, a princípio, ter réplica, né? É muito mais complexo. No caso, por exemplo, do Neymar pai, do Neymar Júnior, quando eu lancei o livro, e já tem, se não me engano, 21 línguas o livro traduzido. Caramba. Não porque é meu, mas porque é do Neymar. É mais fácil você, evidentemente, né? Não, e é um recorte importante. Tem época, cara. Neymar e pai de Neymar é um, também é um registro. Mas, por exemplo, o Justin Bieber fez com 20 anos e tá valendo, cara. Ele Claro, precoce, depois vai fazer outra. Vai fazer outra e pode fazer milhões. Pode, né? Não precisa ter só uma, né? Exato. Então, assim, mesmo sendo autobiografia, cara, tem a biografia em terceira pessoa, autobiografia, ok. Então, você tem vários processos, assim. E o Rui foi, pra mim, muito feliz. Ele fala, não, biografia boa de biografia do morto. Pô, esse moleque tem 20 anos, cara, de novo, não importa. De novo, mas foi chapa branca? Sim, quando é autobiografia, não é que é chapa branca. Você tem que falar a versão do cara. Claro. Dois dos livros que eu vou fazer agora, isso dá pra falar, são do Vanderlei Luxemburgo e do Carlos Alberto Casalberto, que jogou no Porto, nível técnico. Duas histórias, cada uma no seu lugar, mas... E os dois eu chego e falo, o Serginho Chulapa, quando me chamou também, aqui a gente não conseguiu desenvolver o projeto, é o seguinte, cara, eu quero o livro, eu falo pra eles aceitam. Em primeira pessoa, ou seja, você fazendo depoimento, eu edito, põe no papel e tal. Perfeito. Mas, todo mundo que você falar mal, eu vou dar direito de resposta. E tanto o Luxemburgo quanto o Casalberto falou, ótimo. E o direito de resposta vem no próprio livro, não? No próprio livro. No próprio livro. Então ele mete o pau em mim, eu vou estar lá e eu respondo. Aí você manda um e-mail pra pessoa? Como funciona? Eu mando cada vez melhor o WhatsApp. A pessoa responde quando quiser, quando puder, ou não mais. Né? Ou não quer participar, não quiser, não quero também responder. Eu vou colocar. Não quis responder, ponto, perguntado. E se quiser, tá valendo. Inclusive, eu trabalho muito, sobretudo com a 11 Cultural, como editora muito legal. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Eu falo, velho, a gente trabalha muito com QR Code. Então tem algumas coisas, por exemplo, a biografia que eu fiz com o Paulo Rogério do Fiore Gilhote, você vai acesso às narrações dele. Então tem muita coisa legal. Tem uma extensão do livro, do conteúdo. Livro, algumas coisas são produzidas assim, a gente consegue fazer legal. E tem livros que eu brinco que são de ficção. Por exemplo, do São Marcos, que eu lancei em 2012, é meu primeiro livro de ficção, porque não teve nenhuma entrevista formal. Eu conheci o Vagabundo desde 92, quando ele chegou ao Palmeiras, tem uma amizade muito legal, uma idolatria do meu lado e tal. Claro. E aí o Marcão, quando a gente vai lançar o livro, lá no Shopping Eldorado, na Saraiva, em 2012, agosto de 2012, até então o maior lançamento de livros do Brasil. Não, porque era meu, porque Bons era dele. tempos também dessas livrarias gigantes, né? Mais de 9 mil pessoas foram lá. Olha. Foi das 6 da tarde até as 3 da manhã. Aí, um pouquinho antes a gente faz a entrevista coletiva, né? Aí o grande Abel Neto pergunta, então, na Globo, Marcão, tem alguma história nova, polêmica no livro? Ele falou, não tem não, eu e o Mauro, é verdade, decidimos não ter muito mais polêmica, né? Quer dizer, até onde eu li. Aí ele virou, no final do livro que eu não li, eu, Mauro, tem alguma polêmica? Aí todo mundo ria, não tem. Eu falo, não tem, então. Aí quando a gente vai indo para fazer os mais de 5 mil autógrafos dessas 8.500 pessoas, eu falo, Marcão, você leu o livro, né? Ele, você... Pra resumir, ele não leu o livro. A cara dele não leu. Porque assim, a gente aí fez vários eventos, né? Aí o Marcão, eu vou contar uma história que tá no livro. E não tava. Ou eu vou contar uma história inédita. O QR Code tava no livro, é ele. O QR Code sou eu. Ele, exatamente. Cara, e ele assim, cara, ele é maravilhoso, mas assim, ele... Não, em detalhe, ele levou 4 meses e meio pra liberar o livro que ele não leu. Mas ok. Aí pra ler e tal. Aí ele cortou 2 histórias e ok, que eu não queria, eu tive que brigar com a editora. Não, mas são boas. Não, ele não quer, que não quer. Só que é divertido por isso. E até umas horas, assim, como ele também não falava, aí eu fui goleiro ruim, mas fui goleiro, eu tinha algumas sessões de goleiro, mesmo de pelada, mesmo de marca. Aí eu botava as frases e falava, mandei bem nessa frase aqui. Né? Você falando assim. Mais maravilhoso vagabundo que existe. E tem um outro formato de biografia que é a não autorizada também? Tem, mas essa eu não trabalho. Enxerga aí isso? É maravilhoso, é um trabalho jornalístico. Esse até jornalisticamente é melhor. Vai ser um livro melhor muitas das vezes. Embora o Marcão liberou tudo, o Luxemburgo vai liberar, o Carlos Alberto também. O grande problema é que Não, pode sobrar pra você. O Duíne do Nazi, eu falei, eu consultei meus advogados. Não, e o Nazi é maravilhoso nisso também. Tem uma história que não tá no livro, eu falei, Nazi, já é muito rock and roll. Eu chequei, esse teu crime já prescreveu, mas eu não vou botar no livro. Só que tem o meu lado
digamos, o diabinho. O diabinho e o anjinho aqui, né? No caso do jornalista, é o diabinho e o Beuzebuzinho, assim, o tinhozinho, o cramulhãozinho. Não tem lado bom. Não tem lado bom. Não tem mesmo. O que eu fazia? Eu contava o pecado, mas não o pecador. E muitas vezes não contava porque o pecador... Porque ele ia ficar... muitas vezes é famoso. Tá mais envolvendo questões mais graves, sérias, como Perfeito. drogas, tal, não sei o que lá. Coisas de outro mundo, onde você precisa ter uma religiosidade. Ilícitas. Então, assim, eu deixava quieto, né? Mas tem uma... Claro que evidentemente não dá pra contar do Nazi. Eu falei, velho, mas conta, já prescreveu o crime. Eu falei, não. Já é o Melhor é ele já falando, punk. conta. Não, ele insistia pra botar pão. Eu falei, não vou botar. Não vou botar porque essas pessoas já te acham um bandido, vão te achar um psicopata. Maravilhoso. Até porque tava doido mesmo, era de psicopatia, mas ele não deixava de ter alguma razão, mas assim, era tipo... Não é que é uma das histórias que é mais ou menos contável, que tem a ver paralelamente a isso. Ele me liga também num sábado pela manhã. Olha, tudo bem, o livro já publicado, graças a Deus, tudo bem e tal. Oh, lembra daquele cara, daquela história? Lembro. Então, acabou de ser preso. Olha. E era advogado dele. Meu advogado foi preso mesmo. O que ele fazia? Ele era o chefe da máfia búlgara no Brasil. Eu falei, cara, primeiro, não sabia que tinha máfia búlgara. Totalmente. Era melhor não saber. É uma surpresa. E o teu advogado não tinha a menor dúvida. Porque o maior bandido da história era o advogado do Nazi, tinha que ser. Né? E o Nazi, hoje em dia, praia, paz e amor, é isso? Total, ele tá morando na Bahia, não é? Já tinha uma casa na Caraíbas, Isso. né? Mas ele vem e tal, olha, eu tô devendo uma pizza pra ele, o Nazi, a gente tá com um outro projeto que eu tô apresentando dessa série que tem a ver com futebol e música, e tem outro livro que ele sugeriu muito legal, mas é queridaço. Cara. E uma das coisas legais que minha paixão pelo futebol me fez, eu conheci o Nazi num treino de São Paulo, a gente tava com um grande amigo comum que é o Rogério Ceni. Aí quando eu cheguei pro Nazi, eu sempre gostei muito do Ira, desde o primeiro trabalho e tal. Aí fui me apresentar, falei, pô, Mauro, eu te conheço porque eu também adoro futebol. Foi muito engraçado, ele ficou tipo 1h30, eu nem dei bola pro Rogério Ceni. O Nazi me perguntando de futebol, perguntando de música pra ele, cara. Então assim, cara, foi um processo natural. Aliás, foi divertido, que eu tava escrevendo o livro do Marcos, só o Marcos. Eu adorava na época escrever tipo 3h30 da manhã. A mãe do meu filho estava viajando pelo Globo Rural e tal, então... Escritor gosta da madrugada, né? E até porque eu sou muito agitado, então a madrugada fica menos agitada, ok. Aí me liga 3 da manhã de uma terça-feira o Nazi. Eu falei, cara... Ixi, lá vem. Lá vem, Né? bom. Atendeu, e eu tava no meio do processo criativo, cara, não é legal. Também não é legal ligar às 6h30 da manhã. No tempo, sei lá, deve estar sendo preso. Total. Algo vai mudar a biografia abduzido, aqui. sei lá, pelo Marilyn Monroe, sei lá. Vamos lá. Não atendi, mas no dia seguinte ele liga às 8, não é ok. Não. E aí, tudo bem. Não, só pra falar o seguinte, Mauro, você aceita escrever minha bio, puta, onde vamos? Já pra sentar, pra... Maravilhoso. E tá assim, e é uma das coisas, eu faço muita coisa, não só porque eu sou hiperativo e consigo ouvir música, fazer um jogo e tá escrevendo um livro ao mesmo tempo, mas porque eu digo sim. Cara, eu dificilmente digo, pode até não rolar, pode dar merda e tal, mas assim, vamos. Aí a gente vê quanto custa, como é que faz. Perfeito. E uma coisa que é muito legal, que é ótimo ter muitos amigos e colegas, então assim, quase todos esses livros, documentário nem precisa dizer, mas enfim, projetos, eu sempre ponho gente pra fazer junto comigo. E eu tenho uma capacidade, tipo o João Paulo Sampaio na base do Palmeiras, de prospectar novos talentos. Então, assim, claro, perfeito, maravilhoso. Eu fico muito feliz, assim, muitos dos caras que escrevem um livro comigo, é o primeiro livro que ele tá escrevendo. E alguns escrevem 2, 3, 4 e vão... Mas a gente também teve essas pessoas que fizeram isso por nós, assim, né? Então, e isso é importante, isso, é um papel importante, né? Eu acho que, assim... Não pode deixar de fazer. Sendo mais uma vez cabotino, jactante e prepotente, eu sou presunçoso, eu sou jornalista esportivo, né, gente? Enfim. Quando as pessoas vêm falar, assim, definição, Mauro, como é que você se definiria? Ou tem até um quadro no podcast Milton Neves, sem mimimi, que ele, um dia falando com o João Kleber, ele virou pro João Kleber e falou, me elogia aí. Então tem um quadro que é assim, o Milton pede pro convidado elogiar ele. Sensacional. Basicamente. Então o quadro me elogia aí, eu vou me elogiar. Então é o seguinte, mas eu percebi depois de um tempo que a pessoa fala que eu sou generoso, que assim, eu gosto de dar espaço para todo mundo, até eventualmente que não mereça tanto, mas que precisa um empurrãozinho, até pro precipício, mas um empurrãozinho. Maravilhoso. E uma coisa assim que eu gosto de ser aí elogiado, porque é o que eu acho que eu mais sou, que eu sou esforçado. Tá? Você é inteligente? É. Você fala pra caralho, escrevo muito, escrevo bastante, tal. Mas assim, eu gosto de ser esforçado. A mão na massa ali, né? Então esse negócio, quando eu me comparo com meu pai, eu mesmo me comparo muito. Repito, meu pai é muito melhor.
Mas ele serve como uma... A régua tá alta ali, alta, né? E agora tá alta, porque tá no céu, né? Aliás, uma coisa que eu detesto, respeitando todas as religiões e quem fala, mãe, onde você estiver, cara, tá no céu, tá caralho. A mãe vai estar no inferno. Onde você vai estar? Do Waze pra isso. Não, no céu. Outra coisa, eu sei que tem quem não acredita no céu, pode usar, mas de novo, velho, onde você estiver, vai estar no inferno. Tá na Corifeu de Azevedo Marques. Porra, tá no Haiti? Não, cara, tá no céu, velho. Mãe, onde você estiver, pô, tá lá em cima. Então, realmente, o meu standard, meu patamar, meu tá pai lá alto, em cima, velho. literalmente, tá né? Tá alto pra cacete. Agora, Mauro, se eu te perguntar... 2-0. 2 nomes que você acha que deveriam ser registrados em uma biografia. 2 figuras que ainda não têm uma biografia. Eu imagino que você deve ter uma lista de pessoas que você gostaria de escrever e tal. 2 aí, 3, enfim. Como você tem? Um cara que eu adoro, tem vários, né? Assim, claro. Mas é um cara que pra mim é o maior craque tático da história, um grande treinador. O maior craque foi o grande treinador Johan Cruyff. E pra mim o Pelé desse planeta que é o Messi. O Pelé do planeta, e eu tive a honra de ser um dos curadores do Museu Pelé. Mas é o Messi. O do Pelé, na verdade, tem um livro que é um livro de frases que o Pelé falou, ou que falaram sobre ele. Falaram desde a Gretchen até o Cruyff. É um compilado claro, todo mundo já falou páginas. É assim, mas eu tenho, acho que é muito provavelmente a maior coleção de frases sobre o Pelé, que eu quase mais de 20 anos de trabalho. Trabalho prazeroso, está editado, mas precisa das autorizações da família do Pelé. Da família tudo bem, mas de quem cuida do Pelé... dos direitos da marca. Mas eu diria que esse livro do Pelé, que era um livro de frases, e até eu vou editar agora um livro de uma pessoa muito próxima ao Pelé, que eu também não posso, questão de contratuais, falar quem é, mas eu acho que seria o livro do Pelé e do Cruyff. Assim, eu gostaria de fazer mais livros, eu já fiz de seleções estrangeiras, já fiz de futebol internacional e tal, mas eu gostaria de fazer outras biografias lá fora, assim, sabe? Legal, de gente assim. Legal. E o Cruyff, o Pelé e o Messi, vamos em vez de 2, 3, porque o Messi, pra mim, é o Pelé desse planeta. O Pelé é o Pelé do futebol, é de outro planeta, tal, mas nesse planeta ninguém jogou mais futebol do que o Messi. Pra mim, o Maradona jogou mais bola. O Messi joga mais futebol. Qual é a distinção? Joga bola é o seguinte: se eu jogar essa câmera aqui pro Maradona, ele ia ficar... Vai dar um show. O Messi ia falar... ia fazer o gol com essa câmera e com um prédio inteiro. Então ele é mais objetivo. O Maradona ia PTK e o Messi ia procurar um gol, né? Ou pra ele, eu ia dar pra alguém fazer gol. Então, assim, essa é a distinção. Então eu sou também alucinado pelo futebol argentino, pela publicidade argentina também, falando em nome da família. Perfeito. Cara, assim, a literatura argentina com a brasileira, de modo geral, pau a pau. Mas o cinema argentino, Campanella, um ator que é o Darín, que pra mim só perde pro De Niro. E pra mim, a publicidade argentina, assim... Muito criativa, cara, né? Não, e emocionante. Assim, cara. Assim, tem uma sensibilidade ali. Eu já chorei com comercial argentino, sobretudo de futebol. De futebol, nossa. Cara, os de futebol. Os da Quilmes. Os da Quilmes eu não consigo nem falar, já de arrepiar, cara. Aquele da Copa de 2006, que ele é veiculado logo depois da Argentina perdendo os pênaltis para a Alemanha, é um negócio que o locutor, ele quase grita no negócio. Mas assim, nessas horas, assim, não tem como no Brasil a gente fazer algo parecido. É uma coisa de amor à la camiseta, la albiceleste. É uma coisa que, assim, na dúvida, veja O Segredo dos Seus Olhos ou O Filho da Noiva, que é o único filme na vida. Filho da Noiva é uma coisa. Eu tô rindo pra cacete. Na verdade, eu rindo, é o contrário. Eu tô chorando pra cacete numa cena e, ao mesmo tempo, o negócio que o Darín fala pro pai dele, pra não dar spoiler sobre... Basicamente, vocês vão entender. É um momento que é citado o nome de Michael Jackson. Só isso que... É uma cena que eu tava chorando, eu começo a gargalhar no cinema. E tem uma cena do padre, não sei se ele tá no bar e ele tá falando, e o Darín chega pra ele: padre, você já fechou a igreja, não precisa mais falar de Deus. Ele fala: não tava falando de Deus, eu tava falando do Maradona. Que é lindo. E eu fico até meio mal, porque ele usa uma frase que ficou pra ele, mas que eu usava anos antes. Que é sobre mais ou menos isso. Assim, você pode mudar de partido, não sei o que lá, mas de paixão você não muda. A paixão que você mantém, no caso, pelo Racing, por qualquer time, tá? Aquela cena maravilhosa, gravada no estado do Huracan. E aquele plano sequência, né? Plano sequência fantástico. Mas a cena que eu mais gosto do Campanella é do Filho da Noiva. Que é, assim, não dá tanto spoiler, mas até para pessoas que foram ver e já estiverem se debulhando com certeza, que é do marido, né, da dona, que é o dono do restaurante, que a mulher era host do restaurante. E tá ele conversando com o filho, que é o Ricardo Darín,
sobre como é que era a mulher dele trabalhando no restaurante recebendo as pessoas. Aquela cena, só de falar de novo já, aquela cena é o seguinte, tava lá o texto, né? Vai lá, gravando o take 1. Pá. Aí o cara começa a falar, o ator. Só que ele começa a improvisar o texto. Aí ele vai improvisando, imaginando o diretor Campanella. Né? Continua, segue o jogo. Cara, então E o Darín também recebendo também essa que é o cara que tá improvisação. contracenando. Então é uma cena só. É uma cena só. Um take só. E é aquele lá. E acaba a cena, que é quase que toda, eu não sei em quantos por cento que é. Já até procurei isso, não descobri. De improviso. E encerra a cena, ele encerra, Desmonta, né? desmonta. Bom, aí o pessoal começa a aplaudir, quem já tava chorando aplaudir, e a cena que tá no filme. Então o cara criou na hora, ele pode ter trabalhado alguma coisa ali internamente. O que seja, mas enfim. O cara subverteu o roteiro, que eu acho lindo na vida, tem que ser assim, tá? Porque a vida não é roteirizável, no futebol menos ainda. E quero pegar outro exemplo do Spike Lee, grande cineasta dos Estados Unidos, que diz que é impossível fazer um filme de futebol porque não tem nada maior do que um jogo de futebol, não tem como roteirizar. Que legal, ele falou isso. Ele fala isso, cara. Porque a gente tem bons filmes de basquete, de futebol americano, mas o futebol, a gente tem bons filmes, mas eu acho que mas não consegue. A masterpiece a gente ainda não tem. Não tem ainda, e assim, e não porque é um querido parceiro de Dante, mas assim, o Luiz Vilaça fez um 45 do segundo tempo, que não é sobre futebol, mas passa pelo Dante, passa pelo Palmeiras, passa pela minha vida. Que legal. O Luiz conhece muito a irmã da minha mulher, da minha segunda mulher. Aliás, Luiz Vilaça viajou um mês com a mãe dos meus filhos e meio que namorou com a irmã mais velha da minha mulher. Ou seja, Luiz Vilaça, o mundo capota. Mas, de novo, não dá pra fazer um filme de futebol, até porque, primeiro, você emular as cenas é complicadíssimo. Né? Tem um filme que é uma gracinha, que é o Milagre de Berna, que fala da vitória da Alemanha sobre a Hungria na Copa de 54. Esse é um filme impressionante, cara. Eles conseguem recriar o terceiro gol da Alemanha contra a Hungria, em Berna, na Suíça. Igualzinho. É mesmo, olha que legal. legal. Veja o Milagre de Berna, é um filme de orçamento pequeno, mas muito legal. Mas basicamente, filme de futebol é Fuga pra Vitória, que é uma merda. É maravilhoso. Mas o elenco é maravilhoso, e vai. o Pelé, inclusive, na sua maravilhosa... Pelé e Stallone juntos. Assim... Michael Caine. Michael Caine. Mas eu tenho o Pelé... Não, e lutando contra... Os nazistas. É a adaptação do jogo lá da prisão, Kiev, né? E tal, que é mais ou menos aquilo. O filme é uma gigantesca merda, não é mais para John Huston. Mas, de novo, o uniforme é maravilhoso. Aliás, eu insisto com meu chefe, meu sócio da Retrogol, pra gente fazer. A camisa é linda. A camisa é branca, né? Branca, com a faixa aqui, azul, né? Lindo, ok. Maravilhoso Mas mesmo. o filme é uma merda. Mas mesmo assim, é difícil você fazer jogos de futebol. Eu mesmo, com a minha experiência de documentário, de fazer documentários, não tem documentários, de fazer documentários e roteiros, porra, é fudido. Né? E olha que é baseado nos meus na realidade, né? Mas, teve uma licença poética que eu fiz pro segundo filme, que é o filme oficial do centenário do Palmeiras, chamado O Campeão do Século, em que eu recriei a arrancada heróica de 42, o Palmeiras entrando no Pacaembu contra o São Paulo, jogadores carregando a bandeira. Eu criei no Allianz Parque, com jogadores históricos do Palmeiras, tipo o Marcos Ademir da Guia, Marcos vestido de Oberdan. Que legal. Porque isso também te ajuda a ilustrar o documentário, isso né? eu falo, minha participação pro cinema. A cena ficou maravilhosa, maravilhosamente bem editada pelo Porque Fê. é ficção, você tá trazendo uma ficção dentro do... Só que aí, de novo, bastidores, né? Tamo lá, isso a gente gravou em 2015, o Allianz Parque não tinha nem um ano e tal. A gente vai numa manhã, eu emocionadíssimo, né? Claro. Eu falei, não, e eu dirigindo, eu falei, vamos lá, dizia que o Palmeiras era os times de traidores. Que legal. Eu dirigindo, os caras subindo. Pra eles entrarem na... Aí, beleza. Aí vem um drone, sai lá da Caraibas, vem por cima do estádio, desce, lindo, maravilhoso, e chega os jogadores perfilados para ouvir o hino, como se perfila normalmente. Aí vai lá, Ademir da Guia, saudoso Dudu, Marcão, não sei o que lá, e vem no Amaral. E é um puta de um drone, né? Na época, um pouquinho, 2015, 10 anos já, nossa. Mais difícil. Mais difícil, tal, um pouquinho maior, tal. Isso. Aí vem lá. E eu, ao mesmo tempo, criando um clima, né? Manter a cara de raiva, vamos lá, de tensão, não sei lá. Aí vai no Amaral, que é um dos meus próximos livros. Já Amaral naquele dia. Aí ele vira pra mim. Quando ele já vira pra mim, eu falei, fudendo, velho. Mano, isso que eu mandei pra todo mundo ficar ganhando. Ah, porra, aqui, ó. É um mosquito da dengue de tu. E o plano sequência foi pra...
Não, 3 horas pra fazer. Volta o drone lá pra fora e o Marcão tava parado, tal. Ele não conseguia ficar 20 minutos em pé na época, graças Joelho, a Deus. né? Joelho. Então, se deixar o Marcão sentar, levou umas 40 minutos por causa de uma porra do mosquito da dengue de tu. Mas, de novo, se sai direitinho, eu ia estar contando essa história maravilhosa desse... E o Amaral é lindo, porque além de ser engraçado, ele tem história de vida, de superação e recuperação fantástica. É uma história que... É um querido. E muitas vezes, pra gente encerrar, muitas vezes essas biografias todas... Tem algumas que você olha e fala, isso aqui é um filme, não é só uma biografia, isso aqui Várias, né? cara, Merece assim, um filme, merece né? filme. Não teria essa competência e capacidade, porque são histórias que até parecem ficção, né? Assim como eu brinquei do São Marcos, tem histórias que eu falei, cara, não é possível. Faz um trabalho bárbaro no Brasil, no mundo, a Players Tribune, acessem, vejam. Muito Tem coisas bom. muito bem feitas, de histórias. E, de novo, gente, assim, pode ser seu ídolo, pode ser o ídolo do adversário. Você pode até não gostar, mas, cara, tem cada história de futebol. Total. Assim, e do futebol, da vida, do basquete, de quem quebra pedra. Tem um filme do Baggio, o filme do, Sim, do muito Baggio, que é legal, muito cara, legal. cara, né? e Essas você reproduções fica- de época são muito também- legais. Agora mesmo, né? Bem lembrado, esqueci de responder um filme que eu tô também ajudando uma produção aqui pra gente fazer reprodução de época. E na minha loja, Retrogol Arena. Vocês foram lá no Itaim. Isso, Retrogol Arena, que tá no Instagram Tá também, no né? Instagram, tem o retrogol.com, que é o nosso e-commerce há quase 12 anos. E há quase 2 anos tem Retrogol Arena. Se você for lá e falar que é meu amigo, você paga 100% do preço que tiver na etiqueta. Maravilhoso. Olha a oportunidade. Retrogol Não percam. Arena. Você lembra do Vale Sports Bar, que era Maravilhoso, o bar Luciano. do Luciano do Vale? É ali pertinho, né? Hoje é uma Cobase ou Pets, porque hoje ou é Cobase ou Pets, ou as duas coisas no mundo, né? Total. Você tá lá no Ou Taj Mahal, Oxo ou lá. Oxo. Eu ainda vou fazer Oxo Cobase Pets Corporation. Junta tudo, Junta né? tudo ali. Então- Shopping, tudo junto. Isso, fazer uma Cara, arena. é perto da minha loja, que é a minha loja ali na Renato Pai de Barros. E o Luciano é um dos queridos da minha vida, não só como ídolo que foi, uma colega, virou amigo e hoje amigo da família. Eu até apresentei involuntariamente, não que eu não quisesse, mas não foi eu, fui cupido o 4º casamento dele com a Luciana Mariano. Ah, Mas maravilhoso. muito Já esteve legal. aqui, Passei o Luciano. telefone à Lula, querida. Muito bom. Então, assim, falo muito com a Alessandra, que é filha do Luciano, que trabalhou comigo também na Band. E o Luciano era fantástico. O que ele é o Rei Mídias, como é o capítulo do né? Milton Neves, o que ele botava a mão virava ouro. Ele fez E um sempre sports muita bar paixão. numa época que eu nem E tinha não havia ideia tema do que era sports sports bar. bar. Assim, Sim. realmente. O Luciano é fantástico. Que Assim, legal. O Luciano é uma referência. E o Milton? Como está o Milton? Graças a Deus, eu agradeço muito a oportunidade que o Zé Emílio, o Rogério e o próprio Milton me deram de fazer o programa com ele, porque ajudou muito. E eu falo também, estava falando da minha mãe tem 83 anos desde começar a contar, né? Porque tem mais. O Paulo Baier é um Desde pouco mais registro, velho que a minha fiz o mãe, registro. só pra você ter uma ideia. Mas enfim. E minha mãe desde muito cedo tem depressão, tem ansiedade, e o Milton ficou um processo de depressão muito grande depois da morte da mulher perda, dele, né? da Lenice. Então tem sido muito legal. Daquele jeito maluco do Milton, e a gente fez uma parceria, uma tabela muito legal por 10 Vocês anos. fazem, Na Rádio vocês Bandeirantes, a fazem, gente tem uma com química muito certeza, legal. Tem mesmo. A gente se zoneia muito, ele tá muito divertido, porque é uma coisa que o Milton, eu não diria que ele aprendeu agora, mas assim, demorou um pouquinho, que ele não... Neste país, ainda mais no futebol e no jornalismo esportivo, quem se leva muito a sério não merece ser levado a sério. Uhum. Não é pra você fazer só zona, fazer só brincadeira, mas tem coisa que não dá pra se levar muito a sério. Então vamos brincar um pouco mais e, de novo, não precisa estar no GC, nas letrinhas, isto é sério ou isto é piada. Perfeito, né? Vamos dar licença poética pra E as gente. pessoas sacam no humor, e de novo, Exato. é uma coisa também diferente. Eu sou um cara, apesar de jornalista e palmeirense, eu sou extremamente bem-humorado. Que é diferente de ser engraçado. Por exemplo, um gênio no Brasil pra mim, o Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo escreve um discurso do Roberto Jefferson, ia morrer de rir. Ou uma bula de remédio, ia cair de... Aham, claro. É um gênio. Mas É o jeito dele. dele escrever. Só que ele pessoalmente é muito chato. Assumidamente ele é muito tímido e é chato. E tem pessoas que não sabem nem escrever o nome, mas são absolutamente engraçadas. E Perfeito. você olhar uma vez, não que não fosse escrevendo, mas por exemplo, Ronald de Golias, o Bronco. Cara, ele tava ali na Bandeirantes, ele tava na fila pra pegar um café, eu tava atrás dele. E eu olhei, vi e fiquei, não falei nada. Aham. Até porque pessoas como ele, eu não quero... Opa, beleza, eu sou seu fã. E eu não falo nem parabéns, eu falo obrigado. É, maravilhoso. Cara, obrigado por você Muito ser bom, o que você é, tá? Mas dessa vez eu não falei nada, eu fiquei só observando ele. Então, uma fila grande. Então, ele ficou umas 10 minutos na fila. E às vezes ele, na fila assim, né? E ele já até tinha fila, não só por a ele, mas até a idade pra falar, pô, deixa ele de boa ali na fila. Aí tem uma hora que ele botou a mão no bolso, você tá demorando mesmo?
Ele olhou pra trás assim, mas não era nem pra fazer graça, era meio natural. Viu com aquelas caras dele, sabe? E não falou, né, cara? Já deu risada, já, né? Até me segurei, porque eu não sabia se ele tava querendo fazer Claro. graça e tal. Mas, pô, é sensacional, botou bronco, o Ronald Curiz na minha frente. Naturalmente. Tá bom. E assim, então eu nem falei nada com ele. Mas assim, são as pessoas que você tem. E uma coisa que eu queria falar, porque isso eu aprendi sim com meu pai, e desculpa também ser cabotino nesse aspecto, que às vezes o pessoal, pô, Mauro, você é um cara legal. Eu falei, cara, é um dever ser um cara legal. Não é que eu sou legal, apenas eu cumprimento as pessoas. Porque o que eu vi já em emissoras de televisão, você também. É que hoje em dia, pra ser legal, basta você cumprimentar. Não é? Não, eu, por exemplo, um privilégio, eu vou no Allianz Parque, não só no Allianz Parque, até tá filmado lá no meu Instagram, Vila Belmiro ano passado, Neoquímica Arena, Maracanã. Muita gente vem falar comigo, pode até zoar do Palmeiras, discutir, mas de modo geral, aconteceu comigo alguns meses no Allianz Parque. Eu levo 1 hora pra entrar, 1 hora pra sair normalmente com a torcida. Mas teve um dia que chegou lá numa dessas horas, pai com 3 filhos, aí os meninos jogam Wii Football, que é o videogame que eu comento desde 2010 e tal. Aí pediu pra gravar pra um amigo dele, gravei e tal. Daí o cara falou, pô, muito obrigado, você foi muito simpático com eles e tal, mas eu só queria deixar ainda registrado que acho você uma merda de palmeirense e uma bosta de jornalista. Eu falei, muito obrigado pela sinceridade. Mas o que eu acho mais legal, o cara me achou um cara legal. E ele soube dividir, ele soube separar as coisas. Sim, isso é perfeito. Eu também me acho muito chato em muitas coisas e tal, mas assim, e de novo, tá de boa. Mas o que eu pretendo é que as pessoas lembrem de mim esse lado histriônico, falação pra caralho, mas assim, que divertido, que realmente eu sou. E tenho vários motivos pra ser, embora jornalista e palmeirense, bem-humorado, mas de novo, e ter essa distinção. Às vezes eu extrapolo, às vezes não. Muitas vezes eu extrapolo porque eu quero ser engraçadinho. Mas no fundo é porque eu sou bem-humorado. Perfeito, Assim, claro. Eu faço milhões de coisas. Como é que você faz? Porque, porra, tá batendo esse papo aqui. Agora eu vou fazer um documentário, lá gravar um documentário pra TV de Moscou. Depois estou no SBT com o Thiago Leifert, de grande equipe, pra fazer de Aprender Vale Vasco. Cara, os caras me pagam. Me pagam pra escrever, falar um monte de bobagem de futebol. Como é que eu vou reclamar da vida, Fê? Jamais, Mauro. E hoje é em loco ou... Não, hoje é no estúdio. O jogo é no Equador. No estúdio. Mas mesmo assim, cada vez mais isso eu lamento mesmo. Sobretudo pro meu caso de comentarista. Quanto mais você puder ver o campo, melhor. E mais, no caso de televisão, que a gente sempre tem um retorno do monitor, no rádio não necessariamente, pra mim é outra coisa você estar no estádio. Como, por exemplo, a última vez na final de Munique, agora essa paulada do PSG, sobre a Internacional e a final da Champions em Munique. Porra, é outra coisa você tá no estádio. Você vê, você sente o cheiro e tal, e outra coisa. Você vê além das 4 linhas, né? Até mesmo pra você comentarista, trazer como... tudo é melhor. Total. O jogo, embora as câmeras, graças a Deus, estão um pouquinho mais abertas, facilita. E pra mim eu falo do retorno, por quê? Porque eu tenho ainda miopia, tenho astigmatismo, tenho um pouco de presbiopia, tive 2 escolamentos em retina, tenho glaucoma. Eu tenho um pacote de coisas que não me fazem enxergar bem. Por isso que eu falo muita merda também. Mas assim, então eu, evidentemente, no estúdio, eu vejo melhor do que no estádio. Perfeito. Mas estádio mais a câmera para alguma coisa, tá beleza. Claro, ele eu uso o binóculo no né? estádio. Então hoje, infelizmente, cada vez se vai menos aos estádios. O que é muito ruim. Pro comentarista. Você acha que isso veio pós-pandemia, assim, foi uma adaptação A pandemia potencializou isso, mas já vinha acontecendo até por processo que eu também entendo, que redução de custos. Digamos, se é para não ir mais vezes ao estádio, mas garantir mais emprego para mais gente, inclusive para mim mesmo, tá valendo. Perfeito. Tá valendo. Mauro Beck. Brigadaço. Pô, papo delicioso, obrigado. cara. Eu que agradeço. Que registro ótimo que fizemos aqui. Pô. E ó, bom, a próxima biografia aí em breve pra lançar, como é que é? Pode falar. Aliás, bem lembrado já dos projetos que eu tava esquecendo, tem 2 projetos muito queridos. Um que é a ideia minha, é um livro oficial do Botafogo, escrito pelo Brown, editado por mim, e com a participação de grandes botafoguenses que a gente ainda não define o nome. Era pra ser Tempo de Botafogo, mas um outro livro tá sendo escrito nesse time. Então deve ser Botafogo 2024, fantástico, e mais a campanha do Mundial, sobretudo a vitória sobre o PSG. Tem outro que é muito caro, que aliás eu esqueci de mandar ontem mensagem pro editor, que é uma honra, que é uma coleção, que eu não lembro o nome da coleção, mas são grandes cronistas brasileiros. E eu tô entre eles, muito honrado e tal, que é uma coleção de crônicas, mas esse é complicado. Eu tô coletando ainda 35 anos de textos, e não é porque é muita coisa. Você tá juntando os seus... Eu tô juntando e vou mandar pra eles escolherem. Eu falei, a escolha final de vocês. Né? Esse arquivo tá o quê na tua casa, assim? Tipo, um pouco online, um pouco físico? Tá em físico. Tem, por exemplo, alguns desses textos são prefácios. Assim, o que muito me deixa feliz e envaidecido são 25 livros, estou escrevendo outros 12. 25 já publicados.
Eu tenho mais de 100 livros De prefácio. pós-fácil, apresentação, quarta capa. Então eu fico... Que legal, isso, mano. então, por exemplo, tem um do Sócrates, que eu fiz o prefácio. Sérgio Schwab, eu fiz prefácio. Então, adversários do meu time, que viraram grandes amigos, tanto o Sócrates quanto o Chulapa, Edmundo no meu time. Então, assim, é muita coisa legal. E eu escrevi livros oficiais para o Atlético Mineiro, para o Flamengo 2, textos para o Centenário do Internacional, Centenário do Atlético Mineiro, textos oficiais, para os 110 anos do Grêmio, que ficou muito famoso e tal. E os meus textos mais repercutidos são do Corinthians. Então, o que eu quisesse. Corinthians campeão da Libertadores, campeão do mundo, voltando da B para A, aniversários do Corinthians. E é por isso que eu também sou xingado e com razão por muitos palmeirenses. Mas isso é a prova de que você, então, abriu o seu time, trabalhando como jornalista esportivo, não vai te limitar com relação, Não me né? limita, me cria mais problemas para eu resolver. Mas ao mesmo tempo eu chego assim. Então, por exemplo, quando eu faço o Liancê junto com o Maurício Neves, pela 11 Cultural, a biografia do Zico, não vou provocar aqui, mas assim, que jornalista flamenguista poderia escrever a do Ademir da Guia? Perfeito. Tá? Então, Perfeito. assim, alguns até colegas, meus ídolos, falam, você faz muita média. Não, eu faço muita mídia, tá? Eu devo fazer. E, de novo, se a pessoa compra, e não é porque eu sou vendido, né? Eu consigo, acho que esse é o meu mérito de subir em cima do muro, ver o outro lado da questão, entre Montecos e Capoleiros, e falar, pô, o Zico é foda por isso, o Sócrates é foda por isso, o Pedro Rocha por A vida é muito sem graça quando a gente não Cara, pode olhar além do pode muro brigar, ali também. Cara. Por exemplo, eu sou um cara de esquerda, sou meramente de esquerda e tal. Ano passado eu fiz um texto no Instagram para fazer uma crítica mais pesada à esquerda. Eu começo o vídeo, com um vídeo, uma trolha, chato pra caramba, 6 minutos e meio. Falei, pra quem me conhece, eu sou um cara de esquerda. Pra quem não me conhece, eu também sou um cara de esquerda. Eu subi em cima do muro para ver os vários lados da questão, como cidadão, como jornalista, para tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, que eu acho que é uma definição de jornalismo, mas sou um cara de esquerda. Mas a esquerda, aí eu fico, 6 minutos falando mal, ou criticando o PT, o Lula... Fazendo suas observações. Ponto. Eu perdi, minha social media fica louca, né? Eu perdi uns 13 mil seguidores. Só que assim, pelas mensagens que eu recebi, não dá para você saber, mas assim, provavelmente uns 10 a 11 mil de direita e uns 2 mil de esquerda. Porque você fala, porra, você fala de esquerda, você só mete o pau sim. Isso. Porque não é futebol. No futebol eu posso falar que o Darinta, que coitado, virou o pior jogador da história do Palmeiras, é melhor que o Beckenbauer. Na política não, vocês defendem, saem com bandeirinha, faz o L, faz M, faz não sei o que lá, e porra, e não tem e não pode não crítico, todo cara. mundo é passivo de crítica e Pra a gente cacete, tem que, né, tem que ter esse olhar mais coerente, senão... Então, por exemplo, quando me chamam de clubista, eu fico irritado, porque é o seguinte, clubista não é um cara que sempre assumiu a paixão em 35 anos de ofício. Clubista, jornalista, é o cara que normalmente a gente já sabe qual é o time que ele torce, mas ele não diz. Ele inventa um time no interior, ou que pode até ter uma afinidade, que é a terra do bisavô dele, ok. Fala que ele tem um time no Uruguai, um time na Inglaterra, na Alemanha, mas não fala. Dá uma dividida. E ele não só torce demais pro time dele, ele distorce contra o time que ele não gosta. Esse é o clube. Perfeito. Você percebe casos. No discurso o time da pessoa, sabe, né? então. Você percebe no discurso. E eu odeio os outros. Eu me viro, exatamente. Tal. Eu sou um apaixonado palmeirense. O que não significa dizer que eu não seja apaixonado pelo meu time, que eu não respeito os demais e não... Claro, de novo, beleza do futebol. Eu não sou pago pra ser palmeirense, até porque não tem preço, só tem valor. Eu sou pago pra não anunciar. Você é um vendido. Não, cara, não sou vendido. Eu consigo enxergar uma beleza no Corinthians subindo, num lance do Zico, numa história agora como do Voivoda, que eu escrevi hoje pro Estadão e no minhas redes sociais, no Fortaleza. Aí beleza. Isso não te faz menos palmeirense. Exato. Mas ao mesmo tempo, um cara que tem um cara muito inteligente, que sempre me critica, mas gosta de mim, mas ele critica com muita perspicácia, ele falou, cara, definitivamente você é o seguinte, você digamos, é um cara, até pelo seu pai, até mais pelo seu pai do que por você é o nosso palmeirense, eu deveria ser o nosso palmeirense de estimação. Um dos. Só que quando você elogia o Corinthians, é como se fosse minha mulher traindo alguém. Mas é uma visão Me traindo com o vizinho. Então, assim, não faça isso. Eu falei, entendi e vou fazer ainda mais. Não é pra encher o saco. Eu não sou que nem a Leila e fala, estão mais calmos, né? Mas, enfim. Então, de novo, o legal. Ao mesmo tempo, eles falam, você tem que defender o Corinthians como o outro defende, como o Flamengo como o outro. Eu falei, vem cá, vocês odeiam quem é assumidamente corintiano, odeiam que é assumidamente Flamengo, Vasco, Internacional, ok. Agora quer que eu faça exatamente pelo nosso time? Mas eles fazem o que você não faz. Porque eu quero fazer. Eles odeiam tudo, essa é a grande verdade. Hoje é o mundo dos haters. Aliás, um dos meus quadros, um dos projetos que eu tô fazendo aí, vai ser de frente pro hater. Eu quero uma meia hora por semana
Cara, se é hater, vem comigo. Subversivo. E se ele não quiser entrar no ar, eu vou responder o que eu normalmente já respondo. E agradeço, aliás, aos criadores de uma fanpage no Facebook, que são as vítimas do Mauro Betting. Que assim, todas as respostas que eu dou, eles colocam lá, ou quase todas. Porque assim, eu não bloqueio ninguém, nem os bloqueados pela natureza. Mas vem pro Play, eu vou. E o Facebook tem uma coisa legal, que é o seguinte, quando eu respondo, os fãs, superfãs, não sei lá, passam a seguir a pessoa e fazem um flow Claro. desgraçado A pessoa, ela se arrepende de... Não, e aí o pessoal fala, você chama seu... Teve um cara que chamou secto. Eu falei, parabéns que você usa secto. Mas assim, você chama seus lambe-bolas, aquelas coisas, baba-ovo, as expressões chulas e tal. Eu falei, não, cara, você vem pro Play... Eles que vão naturalmente. Também não. E assim, falando, né, você aproveita que você é famoso. Eu falei, não, aproveita que é famoso aqui, todo mundo vem pro Play. Você já veio me xingando? Eu vou. Perfeito. Se não xingando, eu vou devolver pra você. A questão é que o Play... Tem bastante gente lá no Play, então quando Tem. ele descer pra brincar... E uma coisa que eu acho maravilhosa, um dia o cara entrou rasgando. Tempo já. Deu uma porrada, assim, muito forte e muito bem escrita. Aí eu fiquei porrando ele também. A minha resposta foi bem longa. Aliás, eu tive que editar, porque ela tinha dado maior do que normal, mas ok. Aí botei lá. Deu 5 minutos o cara, hahaha. Vê o teu DM. Só assim pra você me responder. Aí eu fui ver, e mesmo pro DM eu tenho as tretas. Aí vou ver, cara, o cara tinha mandado 6.438 elogios. Perfeito. Sendo que um até havia falado, pô, obrigado. Ele falou, cara, você só responde seus detratores, seus haters. E aí ele pega a gente no pulo, né? Nessa hora ele pega a gente no pulo. Aí eu tive que mostrar pra minha mulher, porque minha mulher odeia quando eu respondo hater. É claro. Minha terapeuta entende. Eu falei, é uma maneira de eu desupilar. É. Faz parte das Não, coisas. e assim, você só vai entender isso quando você passar por isso. O elogio muito bom, a gente deveria era se apegar mais aqui. Mas aquela crítica ali no meio do quando ela é negocinho... bem fundamentada, É verdade. ok. Mas tem umas boas... Por exemplo, uma resposta minha que é padrão. Aí quando o cara põe um emojizinho de vomitando, ou põe um cocôzinho lá, pô, que merda, hein? Normalmente eu falo assim, quando o cara fala, que merda, hein? Sobre algum comentário meu, eu falei, pô, legal você lembrar a frase que o obstetra da sua mãe usou quando você foi mal parido. Cara, essa é ótima, porque normalmente também, assim como a do queimado, não tem resposta. É isso. Né? Daí uma vez o cara, pô, por que você botou a mãe no meio? E uma vez ele pegou e falou, cara, porque repara qual a primeira palavra que ele botou, FDP. Me liga lá, não seja. Começou. Não, e assim, nesse Botando a caso, mãe no que meio. merda, assim, porque são duas coisas que me irritam. Quando fala que merda, tá? Pode não gostar, pode achar merda, mas Perfeito. colocar tal. E a outra também é o cala a boca. Aí é uma questão ideológica. Não, cala a boca não, cara, estamos aqui, estamos falando. Você pode mandar todo no seca lá, eu chamo normalmente Cade Ustra e tal. Mas o cala a boca do tipo, não fala mais, não. Não, e uma vez o cara falou cala a boca, que eu tava falando um negócio de Alexandre de Moraes, Monarca e tal. Eu falei, cara, deixa o Monarca falar, eu lanço só a Monarca, eu processo o Monarca. Isso. Não, porque toda vez não, mas tipo, a cada 2 meses eu dou uma... Eu boto o Monark, aí só aparece o Monark. Aparece na 8ª situação a bicicleta. Eu falei, cara, porra, processa. Mas enfim, segue o jogo. Então assim, cara, você tá pedindo liberdade, ampla de hora recita, tá mandando calar a boca. Isso, exatamente. Bom, então vamos chegar Né? Vamos chegar num lugar comum, né? Então, ó, deixem seu hate aqui pra gente, né? Deixa... Faz o hate. Bastante hate aqui, ó. Não, o dedinho, faz assim, ó. Aliás, rapidinho. Aqui, ó, faz o hate aqui. A gente tirando as fotos para o universo dos livros, para a capa do livro do São Marcos, que eu nunca fui santo, né? Aí o São Marcos estava com os problemas do joelho lá, sentado ali ajoelhado aqui perto na Academia de Futebol Palmeiras, tirando as fotos e tal. Aí o Marcão, né? Aquela foto clássica, na capa, né? Ou não? Fala, Marcão. O livro vai chamar Nunca Fui Santo? Falei, vai. Posso fazer a capa que tinha que ser? Pode. Ah, ele fez com os dedos. Maravilhoso. A muito... capa não publicada, que todo mundo gostaria de Ele é maravilhoso, Marcão. Ele é maravilhoso. Ó, pessoal, obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui. Hate. Senhor Mauro Betting com a gente. Deixem seus hates aqui, que a gente é movido a hate. Tchau, gente. Valeu. Até semana que vem.